Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Vamos aqui a mais uma aula de Geografia com o professor Aldo Cardoso. A aula de hoje será sobre sistema capitalista, né? Essa aula ela é muito importante para que a gente possa compreender, né, diversos temas ligados à economia, entre eles o tema de globalização, comércio internacional, entender a geopolítica, né, já que, por exemplo, a globalização ela nada mais é do que a expansão do capitalismo, né? Na verdade, é o capitalismo na sua plenitude, né? No seu alcançando todos os cantos do planeta. Apesar de ainda existir alguns países que se denominam comunistas, né? Que alguns autores vão considerá-los capitalismo de Estado, né? E essa é uma aula extremamente importante. Nós tentaremos aqui, em breves minutos, colocar os pontos principais. Não vamos aprofundar, não vamos destrinchar o capitalismo, até porque isso levaria muito mais do que uma aula para conseguirmos fazer. É apenas para a gente esclarecer algumas ideias, clarear algumas coisas na cabeça de vocês, né? Estabelecemos um ponto de partida, uma base para que a gente possa entender o nosso sistema econômico atual. Vamos lá, então, dar prosseguimento à nossa aula, né? Sistema capitalista, sistema de produção capitalista. E vamos, de início, né, para a pergunta principal. O que é o capitalismo? Já que nós vivemos num país capitalista, né? Nós fomos criados dentro do capitalismo, mas muitos de nós não temos a verdadeira noção do que é o sistema capitalista. Vamos compreender alguns princípios básicos, né, do capitalismo. Então, vamos lá. O que é o capitalismo? O capitalismo nada mais é do que um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção. Bom, vamos dar uma pausazinha já nessa vírgula aí. É um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? Como o nome já diz, os meios de produção são todos aqueles caminhos, aqueles meios, né, que nós temos para produzir algo e ganhar dinheiro a partir daquilo, né? Então, o proprietário do meio de produção, por exemplo, é o proprietário de uma porção de terra, de uma fazenda, né, de um pequeno lote, é o proprietário por exemplo, de uma loja, né? Ele é o dono da loja, dono de um comércio, tá? Esse é o proprietário do meio de produção, é o dono de uma indústria. Então, são os industriais, os comerciantes, os proprietários de terra, esses são os proprietários do meio de produção. Então, o sistema capitalista, ele já de cara coloca para a gente uma das suas características principais, que é a propriedade privada, tá? Seguindo depois da vírgula, que tem como objetivo principal o lucro. Então, o objetivo principal do capitalismo é o lucro. O capitalismo não visa atender às necessidades da sociedade, às necessidades de um grupo, não. Ele visa atender às necessidades individuais. E, a partir desse sucesso individual, indiretamente, é atingido o bem-estar da sociedade. Isso são palavras do Adam Smith, que a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente, é considerado por muitos o pai do capitalismo liberal, né? Então, vamos lá. Sistema econômico-social baseado na propriedade privada do meio de produção que tem em vista o lucro, do qual os trabalhadores não participam. Então, os trabalhadores, dentro desse sistema capitalista, eles não participam do grupo, eles recebem o quê? Um salário. E o capitalista, o investidor, ele retira, muitas vezes, da força de trabalho, parte do seu lucro, né? Porque tudo que o trabalhador produz não é revertido em salário, né? Então, o trabalhador ele produz muito mais do que ele recebe como um salário, né? Reconhece os direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade, como já falamos anteriormente, né? Então, essa é a explicação para esse textinho do nosso slide aí. Vamos ver algumas características do capitalismo agora, tá? Então, o capitalismo ele tem como característica a estrutura de propriedade privada, como nós falamos, ele reconhece a propriedade privada. O que é a propriedade privada? Aí, nesse âmbito, não é só dos meios de produção,
tudo também, né? Dentro do capitalismo, você pode ter bens como imóveis que vão te proporcionar uma renda, né? Indústrias, automóveis, maquinário que você investe, tudo isso aí é propriedade privada, é propriedade individual, né? Em relação com o trabalho, a característica da relação de trabalho é a relação de trabalho assalariado, tá? O objetivo maior, eu coloquei aqui para a gente, claro, que é o lucro, né? Outra característica é dividir em sociedade de classes, tá? A gente fala muitas vezes classe alta, classe baixa, classe E. Alguns economistas usam classe A, B, C, D e E, inclusive, né, para dividir entre os grandes ricos, média, média baixa e baixa, né? Mas lá no princípio, basicamente o capitalismo tem analisando um pouco da visão aí de alguns economistas, de alguns pensadores, entre eles, eu acho que o principal que fez essa divisão de classe, o Karl Marx, né? Ele vai dividir em dois grandes grupos, né? Os capitalistas, realmente, que são os proprietários do meio de produção, os investidores, né? E os trabalhadores proletariados. Os proprietários do meio de produção eles são chamados de burguesia, são os burgueses, são aqueles donos mesmo dos meios de produção, dono das fazendas, dos bancos, das indústrias, tá? E os proletariados é a classe de trabalhadores, são aqueles que vivem a partir do salário, eles não são investidores, né? Eles trocam sua força de trabalho pelo salário. Então, são essas duas principais classes que estão inseridas nesse sistema capitalista. Esse é a divisão básica, né? Então, aquela chamada luta de classe seria justamente proletariado versus burguesia, ou seja, trabalhadores assalariados versus proprietários do meio de produção. Sistema regido pela lei de mercado, isso é fundamental, né? O capitalismo ele é regido como Adam Smith também falava, né, pela mão invisível do mercado, pela lei de oferta e procura, né? E aí a gente lembra como é que é a lei de oferta e procura? Quanto maior a oferta de um bem, menor é o seu preço, né? E quanto maior a procura, em detrimento da oferta, maior é o valor dele. Então, de novo, quanto maior a oferta de um bem, menor é o seu valor de mercado, né? E quanto menor a oferta e maior a procura por aquele bem, quanto maior a procura, maior é o valor do bem, né? De mercado. Então, prioriza a livre concorrência, né? Então, é uma outra característica muito importante do capitalismo, justamente não ter interferência de fatores externos de apoio do Estado, do governo, né? para que haja uma concorrência legítima entre os proprietários do meio de produção, ou seja, entre os empresários. O capitalismo, né, passou a se desenvolver, tornou-se dominante, vamos dizer assim, a partir do século XVI. Na verdade, assim, ele se torna dominante mesmo com a industrialização, mas o capitalismo surge e vai ganhando força a partir do século XVI. A dinastia Tudor tem muito a ver com isso, né? Até o século XVI a gente fala muito de propriedade privada. E nós, como nascemos nesse meio da propriedade privada, usamos muito esse pronome meu e pouco usamos do pronome nosso, né? Nós pensamos que a propriedade privada sempre existiu, como, na verdade, os bens comuns eram predominantes até o século XVI. Então, lá no Reino Unido, na Inglaterra, a dinastia Tudor vai fazer os cercamentos, e ali, a partir daquela ideia de cercamentos, né, ou seja, cercaram as propriedades que eram comuns, onde os camponeses produziam e entregavam parte para a coroa e parte para o seu sustento, e os camponeses podiam residir naquelas propriedades. Com os cercamentos das propriedades rurais, começam a surgir ali as propriedades privadas a partir do metade do século XVI, né, de 1550, 60 em diante, tá? O capitalismo ele teve ali, eu contei agora um início, um pouquinho da história da propriedade privada, e nós tivemos 4 fases do capitalismo.
O capitalismo comercial, que é aquele baseado nas grandes navegações, tá? O capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. O capitalismo comercial acumulava riqueza a partir das trocas do comércio. Tá? Ele vai ganhar notoriedade a partir das grandes navegações, como eu falei. A partir das grandes navegações surge a primeira divisão internacional de trabalho, né? Onde os colonizadores vão oferecer já os bens, não vamos dizer assim, manufaturados realmente, né? Não aquele bem industrial do século XVIII ainda, mas as manufaturas produzidas com máquinas simples, né? Mas vão produzir aqueles, já vão oferecer os bens manufaturados em troca de matéria-prima. Era aquela primeira divisão internacional do trabalho. As colônias atendiam a ideia com matéria-prima, atendiam o mercado com matéria-prima, e o capitalismo e o colonizador ele atendia o comércio trocava, né, com bens manufaturados. Os bens manufaturados eles eram bem mais valorizados do que a matéria-prima, como é até hoje, né? Os bens maquinofaturados produzidos pelas indústrias, eles têm muito mais valor pelo beneficiamento do que as chamadas commodities, que são bens primários comercializados aí no mundo, tá? Então, eu falei da DIT, eu não sei, seria bom abrir um parênteses aqui, que é DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, na verdade, é a função que cada grupo de países realiza na economia internacional. Então, a gente já pode deixar esse conceitozinho aí, que mais tarde a gente vai ver ele de novo. O capitalismo industrial passa a acumular riqueza a partir do que se produz, né, nas indústrias, né, o excedente. Então, aumenta-se muito a capacidade de produção da indústria e, com isso, a venda desse excedente. O capitalismo financeiro, deixa eu evoluir aqui um pouco para a gente dar uma olhada. O capitalismo comercial, como eu falei, ó, né, já vai aqui, ó, ele vai do século XV ao século XVIII. Século XVIII é quando nós temos a primeira revolução industrial e começa aqui o capitalismo industrial. E o capitalismo financeiro ele já vai, né, surgir na segunda metade do século XX, num período já de neocolonialismo, neoimperialismo, de descolonização também, de uma certa parte do globo, e ele vai evoluir com o surgimento dos grandes conglomerados, né? Vai se fazer necessário os grandes investimentos, porque a concorrência mundial vai estar muito disputada, muito acirrada, e aquelas empresas que têm têm mais capital vão se fundindo a outras menores, vão comprando empresas menores, vão surgindo ali os chamados conglomerados, né? Os grupos empresariais que vão se tornar dominantes. Alguns chamam essa fase de capitalismo monopolista. Então, nós temos nesse slide aqui já alguns comentários sobre o capitalismo comercial, né? Foi a época marcada pelas grandes navegações, como nós já falamos anteriormente. O capitalismo comercial se deu por acúmulo de riquezas através da troca e do comércio, outra característica importante. Essa fase foi fundamental para se desenvolver o capitalismo, pois permitiu grande acúmulo de capitais na mão da burguesia europeia. No capitalismo industrial, né, a essência do sistema não era mais o comércio, né, e sim o lucro vinha a partir da capacidade de produzir mais bens, né? Um mecanismo de exploração capitalista foi chamado por Karl Marx de mais-valia, está falando aqui a questão dos assalariados. A partir do capitalismo industrial, o trabalhador ele vai ficar cada vez mais alienado. Ele vai deixar de produzir, vai deixar de ser o trabalhador no período feudal, pré-capitalista, no início do capitalismo. Muitas vezes ele executava a produção de um bem por inteiro. Então ele tinha noção do valor do bem que estava produzindo. A partir do capitalismo industrial, nós vamos ter cada vez mais divisão de trabalho dentro das empresas e o trabalhador ele vai alienando, ele vai perdendo a noção da sua importância para a empresa e do que ele produz. Porque muitas vezes ele vai para a indústria apenas para apertar um parafuso.
apenas para colocar uma peça no lugar, né? Colocar uma roda num carro. Então, ele, por exemplo, alguém poderia dizer assim, pô, você trabalha na fábrica da Ford, você produz automóveis? Ele, não, na minha função na Ford é só colocar a roda no lugar e apertar os parafusos. Então, ele tinha uma função específica e ele perdia um pouco dessa noção do valor do produto final e da sua importância como trabalhador. O capitalismo financeiro, como eu falei, né, com o crescimento acelerado do capitalismo, a concorrência aumenta muito e se faz cada vez mais necessárias os grandes investimentos, as fusões de empresas para que elas se tornarem cada vez mais competitivas. O capitalismo informacional baseia-se nas mudanças provocadas pelas novas tecnologias de informação, né? Então, ainda tem muito do capitalismo financeiro, depende muito de investimentos, né? É um capitalismo ainda que depende dessa circulação de dinheiro pelas bolsas de valores para fazer investimentos, mas ele foi reestruturado através das suas novas tecnologias. Ainda considera-se o capitalismo monopolista. Poucos autores, às vezes, relatam e sobressaem isso, porque o capitalismo ele acaba sendo, vamos dizer assim, incoerente nessa questão do livre comércio, porque essa livre concorrência do capitalismo leva ao monopólio. E o monopólio fere uma das normas do capitalismo, que é a livre concorrência. Né? O que é o monopólio? É quando uma empresa controla a maior parte de um setor da economia. Tá? Então, o capitalismo, por si, ele prega o livre comércio, né? Característica livre concorrência, o livre mercado. Mas o livre mercado leva ao surgimento de grandes monopólios. E esses grandes monopólios vão ferir esse princípio da livre concorrência. Por isso que o capitalismo acaba fazendo uso de uma ferramenta que ele, no início, pregava para não ser usada, que é o quê? A ação do Estado. Então, tem vários países que têm leis que proíbem ou limitam a fusão de empresas, que são leis antitrust. Nos Estados Unidos mesmo tem leis que vão fiscalizar o tamanho dessa dominação de mercado. Então, até certo ponto, o monopólio pode controlar o mercado, né? Os oligopólios, os monopólios, mas o Estado impõe um limite. Para quê? Para que não seja ferido o princípio básico do capitalismo, que é o livre mercado. Olha que incoerência. O Adam Smith mesmo vai pregar durante toda a sua vida o capitalismo liberal, sem intervenção do Estado. Só que sem a intervenção do Estado, o capitalismo não consegue ser puramente, não consegue atingir todos os seus princípios como o princípio da livre concorrência. E aí vem uma coisa, consequências do capitalismo, né? Claro que o capitalismo trouxe muita modernidade, né? Isso é indiscutível. O problema é que essas evoluções, essa modernidade, esses avanços tecnológicos ficaram nas mãos de alguns. Então, como consequência negativa, uma das consequências que, vamos dizer assim, degradam a humanidade, a desigualdade social que o capitalismo produz é bem intensa. E o capitalismo ele vai precisar, mais de uma vez, do Estado para diminuir essa desigualdade. Os períodos em que o capitalismo tem menor intervenção do Estado na economia, como o período liberal, e como recentemente na história o período neoliberal, que é o novo liberalismo a partir dos anos 80 até os dias de hoje, é quando o capitalismo mais tem aumentado a desigualdade, são nesses períodos de maior liberdade ao mercado e menor intervenção dos governos na economia. O consumismo intensificado, porque o capitalismo ele é um sistema criado para crescer continuamente, o sistema precisa do crescimento contínuo, só que o planeta ele é finito,
Então, o consumismo hoje, esse consumismo exagerado, esse consumismo de bens que muitas vezes não são necessários, eles hoje são um problema gravíssimo dentro do pensamento capitalista. Tá? Tem novos modelos, novos sistemas tentando se reinventar a partir de pensamentos ambientais, como o capitalismo circular, né? Para evitar ao máximo o desperdício, a criação de resíduos a partir da produção. São consequência negativa, surgimento de monopólios e cartéis, nós já falamos aqui. Cartéis eu não expliquei o que é. O que é um cartel? Um cartel é uma aliança informal entre grupos de empresários para controlar o preço. Em muitos países também isso é ilegal, existe uma lei para isso, o Estado, mais uma vez, atuando para que não surjam esses cartéis, que são empresas que fazem acordos, né, para que se controle os preços dos bens. E o desemprego, porque o capitalismo, com a sua livre concorrência, ele também estimula muito a evolução tecnológica. E as máquinas cada vez mais vão substituindo o trabalho humano. Esse também é um problema grave hoje, se não for o que mais queima neurônios dos economistas no mundo, é o que fazer com o avanço tecnológico do capitalismo. Né? Porque o capitalismo depende do consumo. Os seres humanos não são só os produtores, né? Na verdade, estão até deixando cada vez mais essa função. Eles inventam e as máquinas produzem, mas os seres humanos são os consumidores. E se você tem uma situação de desemprego alto, o ser humano não tem salário. Se ele não tem salário, ele não consome. Se não consome, as fábricas percebem que as empresas percebem que não estão vendendo seus produtos, começa a reduzir a produção, gera às vezes mais desemprego e assim vai. Então, dentro dessa ideia de desemprego, existem aí o desemprego estrutural, que é o desemprego pela reestruturação da empresa, reformulação, investimento em tecnologia, né? E existe o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural ele está ligado e surge a partir das condições da economia externas à empresa. Então, por exemplo, essa questão do desemprego gerar mais desemprego. Então, o desemprego estrutural ele pode desencadear desemprego conjuntural, porque mais pessoas desempregadas, menor consumo, menor demanda. Se tem menor demanda, a empresa produz menos. Se produz menos, demite mais, e assim sucessivamente entra num ciclo de involução econômica. Então, nós vamos agora à parte das teorias. Nós até citamos algumas teorias aqui. Temos a teoria do liberalismo econômico, né, de Adam Smith. Nós vamos falar da teoria do keynesianismo, mas isso vai ficar para nosso segundo encontro. Né? Por hoje é só. Eu espero que tenha dado para esclarecer algumas coisas sobre o nosso modelo capitalista. Né? Espero que tenha dado para auxiliá-los. Então, nos encontramos na próxima aula em Teorias do Capitalismo, a continuação, econômicas, né? Teorias econômicas, vai ser a nossa segunda aula de continuidade sobre o sistema capitalista de produção. Obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima, pessoal.